Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para você receber notificação de novos vídeos sempre que aqui postarmos. Amigos, neste vídeo nós iremos falar sobre uma questão muito interessante sobre a sabedoria dos carpinteiros na época de Jesus. Eu estava lendo um texto aqui que o professor David Flusser escreveu neste livro aqui, Jesus, e ele faz um comentário ali citando o Talmud e outras obras acadêmicas a respeito dos carpinteiros na época de Jesus, muito significativos. Eu gostaria de ler primeiramente com vocês duas passagens bíblicas para nós contextualizarmos Jesus aí e os carpinteiros, tá certo? Dentro do Novo Testamento. O texto que nós vamos ler é o texto do Evangelho de Mateus, então deixe-me compartilhar com vocês aqui. Então aqui nós temos Mateus, capítulo 13, verso 53 em diante, diz assim: Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: donde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, Tiago e José, Simão e Judas? E eles continuaram perguntando, falando aí, né? E o texto de Marcos, né? O texto paralelo do Evangelho de Marcos, nos diz assim, no verso 2 aqui, diz assim: chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? E aí ele diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José? E aí ele continua. Então percebam, irmãos, que interessante, meus amigos, este texto, né? Primeiro, Jesus, no Evangelho de Mateus, ele é mencionado como o filho do carpinteiro, e no Evangelho de Marcos, ele é mencionado como carpinteiro. Mas o detalhe é o seguinte: as pessoas ficavam impressionadas ao ouvir Jesus, ao ouvir tanta sabedoria através dele transmitir parábolas e etc. As pessoas se impressionavam. E aí, geralmente quando nós pensamos nos carpinteiros, né, nós pensamos numa uma profissão mais simples, não uma profissão assim que necessitasse uma formação acadêmica. E aí então nós pensamos que geralmente os carpinteiros eram pessoas rudes, né, pessoas sem preparo. Mas o professor David Flusser nos chama a atenção para algo muito interessante que eu gostaria de citar com você falando sobre os carpinteiros, né, da época de Jesus. E ele diz assim, ó, na página 14, o professor David Flusser diz o seguinte: os carpinteiros eram considerados particularmente instruídos. Sem um problema de, se um problema difícil estava em discussão, perguntariam: há entre nós um carpinteiro ou um filho de carpinteiro que possa solucionar o problema para nós? Jesus era ambos um carpinteiro e um filho de um carpinteiro. Este fato por si só não constitui uma prova de que ele ou seu pai fossem instruídos, mas vem a alegar contra a noção idílica de Jesus como um trabalhador manual ingênuo, afável e simples. Ou seja, o professor David Flusser diz: olha, isso não é uma prova cabal de que Jesus fosse uma pessoa muito instruída, mas também demonstra que essa ideia de que Jesus era uma pessoa ingênua, né? Ingênua no sentido de não ter conhecimento, de não ter, né, toda a lucidez que os sábios da época tinham. E de fato, quando nós olhamos para os discursos do nosso Senhor e Salvador Jesus no Novo Testamento, nós percebemos que Jesus ele apresenta discursos fantásticos, né? A pregação dele era uma pregação assim
muito lúcida, que realmente fazia o coração das pessoas queimar, né? Como de arder, né? Como diz lá no Evangelho de Lucas, né? Lá no capítulo 23, se não me falha a memória, 23 ou 24 ali, quando você tem os discípulos no caminho de Emaús, quando eles estão voltando, Jesus estava falando com eles e eles dizem em determinado momento, olha, não sentia o teu coração arder enquanto ele falava com nós, né? Ou seja, Jesus falava de tal forma e ali, né, naquele episódio ali dos discípulos do caminho de Emaús, Jesus estava falando a respeito das profecias messiânicas, falando a respeito da Torá, dos escritos e dos profetas para eles, né? E eles diziam, olha, porventura não sentimos nós o coração arder? Ou seja, os carpinteiros da época de Jesus, né? Eles não eram pessoas ingênuas, pessoas sem conhecimento, pessoas leigas, eram pessoas sábias. É interessante que o professor David Flusser, citando o Talmud, a pergunta, né, se surgisse um problema difícil, eles perguntavam aonde tem um carpinteiro ou um filho de carpinteiro que possa solucionar esse problema para nós. Porque os carpinteiros eram vistos como pessoas instruídas. É interessante, alguns estudos foram feitos sobre Jesus. Um estudo muito interessante é esse estudo aqui do professor Geza Vermes. Professor já falecido, o professor Geza Vermes era um historiador judeu ortodoxo. E o professor Geza Vermes escreveu bastante coisa sobre Jesus. O professor Geza Vermes, ele reconhecia Jesus como um Hasid galileu, né? Para ele, Jesus era um Hasid galileu. Mas o que me chama a atenção nesse momento e gostaria de comentar com você, por exemplo, é nas páginas aqui que o professor Geza Vermes escreveu desse livro Jesus e o Mundo do Judaísmo, é que ele comenta muito sobre a sabedoria de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre aquilo que Jesus fazia, né? E, inclusive, ele cita até um galileu que viveu mais ou menos ali próximo da época de Jesus, que é Hanania ben Dossa, que existem vários relatos no Talmud a respeito de Hanania ben Dossa, né? Eu já até citei alguns deles em vídeos anteriores. E Hanania ben Dossa era tido como um sábio, assim como Jesus. E várias coisas aqui, o professor Geza Vermes exibindo aqui, comentando os evangelhos, ele fala muitas coisas bacanas. Este outro livro aqui que foi escrito, né, Jesus segundo o judaísmo, né, vários rabinos estudiosos judeus escreveram esse livro, né, é uma obra organizada, e é interessante, dois textos aqui que me chamaram bastante a atenção, um que é Conversando com Jesus sobre a Torá, e um outro sobre, que está aqui, quer ver? Deixe-me pegar aqui. Bom, agora não vou achar aqui, mas é quando eles comentam sobre a sabedoria de Jesus, Jesus como um galileu aqui, e tudo mais, né? E é interessante como esses estudiosos, ao eles lerem o Novo Testamento, se debruçarem sobre as páginas do Novo Testamento, eles ficam impressionados com a sabedoria de Jesus, com a forma como Jesus apresentava a Torá, como Jesus apresentava as parábolas. E de fato, meus amigos, se eu e você lermos aquilo que Jesus escreveu, né, que Jesus falou, né, os discursos de Jesus que foram registrados pelos evangelistas, não tem outro caminho, não existe outro caminho para conhecer Jesus. É nós lermos esses escritos, é buscarmos, né, e através da oração, então, conhecermos mais a Jesus estudando o Novo Testamento, e com certeza o nosso coração vai arder como o das pessoas que ardiam naquela época quando ouviam nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, amigos, Jesus, ele é o maior carpinteiro da história, ele é o carpinteiro mais inteligente da história, e os discursos desse carpinteiro e Salvador até hoje aquecem os corações e fazem arder os corações. Lehitraot, até a próxima.